Já tá vendo aqui. Gente, com 28 minutos de atraso, essa nossa live de 150, infelizmente a gente teve esse problema. Já estamos agora com as pessoas vindo para esse novo link. O tema de hoje é cibersegurança. Nós trouxemos aqui Reinaldo Romano, que é da 5WI, que é o nosso parceiro, e trouxemos o Christian Souza, por intermédio da 5WI, que é o especialista responsável em resposta a incidente da Kaspersky, essa que é uma empresa mundial que cuida aí de segurança, a gente geralmente usa como antivírus também. E para costurar esse tema que é muito importante, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Fernando Pimentel. Fernando, agora está valendo. Ok, Lígia, obrigado, Reinaldo, obrigado, Christian, boa tarde a todos que vão nos acompanhar ao vivo, assim como aqueles que vão nos acompanhar na gravação. Bom, o tema de hoje é de extrema relevância, dado o profundo processo de digitalização que tem permeado as nossas vidas e num crescente, né? Então, das interações pessoais, as operações estratégicas das empresas, aos governos, ou seja, cada vez mais nós estamos aí circulando nas redes com informações e dados que podem ser extremamente perigosos se forem capturados por malfeitores. O Brasil, segundo informações capturadas em termos de leitura, eu não sou um especialista na matéria, está entre os países que mais sofrem ataques dessa natureza. Então, a segurança cibernética ela deixou de ser um tema técnico, passou a ter que fazer parte da discussão da alta direção das companhias, principalmente as de maior porte, mas também das de menor porte. E trazer aí a consciência e a relevância de nós nos prepararmos para atuarmos nesse ambiente cada vez mais digital, inteligência artificial, linguagem específica, tudo isso fazendo com que as nossas vidas estejam aí disponíveis de uma maneira ou de outra, podendo sofrer, tanto nas pessoas físicas quanto nas empresas, prejuízos relevantes na nossa atividade pessoal ou profissional. Então, para que nós possamos dar início a essa nossa conversa aberta de hoje, eu passo a palavra para o Reinaldo fazer as primeiras considerações, depois passamos a palavra para o Christian, e aí vamos abrir para perguntas e respostas. Eu já tenho aqui algumas que eu preparei, para que a gente possa dar uma boa dinâmica nesse nosso encontro. Reinaldo, muito obrigado pela presença. Christian, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é sua, Reinaldo. Obrigado, gente. Obrigado a todos por essa participação nessa live. Eu acho que o assunto é bem pertinente e é muito importante para a vida de todas as empresas que compõem o ecossistema da área têxtil. O que a gente tem visto muito na área têxtil é uma mudança devido à indústria 4.0, que a maioria dos equipamentos, máquinas, tecelã, a parte que faz as roupas, todas elas têm agora a demanda, por estarem conectadas, elas têm a demanda de estar usando conectividade. O que é isso? Para cada equipamento desse, existe uma conectividade com uma rede, internet ou não, e essas redes podem ser atacadas, né? Hoje em dia, o que a gente tem visto é a prevenção de ataques em sistemas industriais, tais como o SCADA ou ICS. E é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar, porque não é uma coisa pequena. O ganho em escala dos atacantes tem sido maior a cada dia que passa, e alguns casos que a gente viu aqui no Brasil podem dar exemplo disso. A própria Anatel foi atacada em setembro de 2024, tivemos também a SP Trans, a Unidas, as lojas Marisas, várias outras empresas grandes tiveram ataque, e esses ataques causaram uma série de prejuízos. O que a gente está usando hoje de inteligência artificial em cibersegurança
é muito amplo, tá? Que ele vai desde análise de comportamento das máquinas, que ele fica analisando as máquinas para saber o comportamento das máquinas, a própria área de IoT, que é importante também, proteção contra ransomware, que é o mais devastador ataque que a gente conhece, e a parte também que está começando no Brasil e tende a crescer muito, é usar a inteligência artificial para proteger os dados do design e a propriedade intelectual. Isso é o que a gente tem visto hoje, e a gente acredita que a tendência é muito grande, porque a espionagem industrial não para, tá? Agora, se vocês quiserem, nós temos um especialista, que é o Christian, que pode nos dar mais informações e falar um pouco mais sobre a crescente da área de cibersegurança. Obrigado, Reinaldo. Então, só para a gente poder dar uma primeira concluída, ataques aumentando, conectividade entre máquinas, IoT, favorecendo processos de ataque que podem levar, inclusive, à paralisação da produção, a relevância do tema junto à alta administração, para que haja, então, os devidos cuidados nessa agenda, que não vai ser vulnerável, ou melhor, desculpa, não vai ser invulnerável, mas nós temos que dificultar ao máximo aqueles que procuram invadir as nossas redes. Então, primeira conclusão, consciência, investimento e busca de profissionais qualificados. Christian, com você. Olá, Fernando, Reinaldo, Lígia, obrigado pelo convite, primeiramente. Correto, como o Reinaldo comentou, a gente está presenciando um aumento significativo na quantidade de ataques. A América Latina como um todo, né? Claro que quando a gente fala de mundo, os ataques aumentaram em escala global, mas trazendo para a nossa realidade na América Latina e mais especificamente no Brasil, a gente tem visto ali um aumento significativo nos cyberataques e principalmente ataques ali decorrentes de malware, phishing, ataques ali de engenharia social, que eu posso explicar cada um desses termos com mais detalhes, se for necessário. Mas só um dado estatístico para exemplificar isso, só a região das Américas, onde a gente reside, foi responsável por 10% de todos os ataques no mundo no ano passado. Então, esse é um dado do nosso relatório anual de resposta a incidentes, que mostra que 10% de todos os ataques a nível global tratados pela Kaspersky, ou seja, nos quais os clientes solicitaram o apoio da Kaspersky para realizar a resposta a incidentes, a gente teve esse número de 10% aqui na região das Américas, né? E o Brasil, ele tem ali uma parcela significativa desse dado. Então, a gente tem visto bastante ataques ali relacionados a ransomware, inclusive novas famílias de ransomware, né? Então, o que é isso? Atacantes, eles estão o tempo todo criando novos malwares, criando novos vírus e usando essas ameaças ali para amplificar os seus ataques. Bom, eu acho que nós estamos aqui vivenciando uma nova realidade, uma realidade fundamental dos negócios, que é a digitalização, mas eu gostaria que você falou aí, ransomware, etc., são alguns tipos de ataques que a gente está recebendo, quer dizer, não são todos, mas são alguns. Eu listei aqui principais tipos de ameaças cibernéticas. O malware, correto? Malware, como é que vocês falam? Normalmente a gente chama ali de malware ou de vírus, né? Então, o vírus é um termo ali mais português. Tem o vírus, cavalo de Troia, spyware, ransomware, adware, phishing, engenharia social, ataques de negação de serviço, DOS, DDoS, injeção de SQL, tudo isso que para mim são, estou falando grego para mim, tá? Ataques man in the middle, etc. O que vocês estão vendo mais e como é que a gente deve trabalhar? Como é que as empresas de vocês funcionam nessa agenda de proteção das companhias que demandam esse tipo de atendimento? Bom, quando a gente fala de ataques cibernéticos, né, como você bem comentou, a gente tem várias categorias
e esses ataques eles podem afetar ali diferentes tipos de sistema. Então, por exemplo, quando a gente fala de man in the middle, quando você citou, a gente está falando de ataques que afetam redes de computadores, majoritariamente. Então, por exemplo, vamos supor que você está numa indústria têxtil, você tem ali várias máquinas, elas podem estar conectadas ali na rede, trocando informações entre si, e o man in the middle é justamente quando o atacante, né, quando o hacker, ele consegue interceptar essas solicitações que uma máquina manda para outra. Então, imagina que você está num ambiente industrial no qual um atacante consegue interceptar uma requisição, modificar algum parâmetro e fazer a máquina ter um outro tipo de comportamento. Então, isso é um tipo de ataque extremamente crítico. E lógico que nós temos soluções aqui na Kaspersky, por exemplo, como o Kix, que é uma solução para ambientes industriais que visa justamente proteger contra esse tipo de ameaça, né? E outras soluções que eu poderia mencionar, né, seria ali realmente as soluções contra malware, contra spyware. Então, são outras categorias que você citou, né, de ameaça que visam ali, o spyware em específico, ele visa espionar informações ali, coletar dados do usuário para enviar para o hacker, por exemplo, número de cartão de crédito, senhas, etc. E quando a gente fala de adware, né, são aqueles malwares que ficam ali implantados em anúncios. Então, acho que todo mundo ali, por exemplo, quando está jogando algum jogo, acaba recebendo algum anúncio. Nem todos os anúncios, eles são confiáveis, né, ou apontam para aplicações ali 100% legítimas. Então, é importante a gente ter cuidado ali em onde a gente clica, quais informações a gente submete em formulários, e lógico, né, não baixar ali conteúdos de fontes desconhecidas, né. E diz uma coisa, eu estou fazendo a pergunta e vocês vão organizando aí as respostas. Como é que vocês veem essa questão do avanço da inteligência artificial e impacto deles, tanto no ataque quanto na defesa? Os ataques é uma pergunta muito boa, porque assim, a inteligência artificial, ela está sendo usada, né, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente vê que os atacantes também estão fazendo bastante uso da inteligência artificial. Então, por exemplo, vou só citar alguns casos, né? A gente via muito ataque de phishing, né? Aqueles e-mails que chegavam, normalmente a gente via ali com erros de português, erros gramaticais, etc., né? Hoje, com a inteligência artificial, os atacantes, eles simplesmente podem enviar um prompt ali para alguma ferramenta de IA, alguma LLM, como a gente chama, né? E essa LLM vai gerar ali um texto mais formatado, com a ortografia ali legal, mais convidativo para o usuário cair no golpe. Então, eles estão utilizando a IA para melhorar ataques que eles já faziam antes. Só que agora, com o advento da inteligência artificial, ele pode gerar ali textos de maior qualidade, ele pode criar sites ali de forma mais fácil também. Você pode mandar um prompt ali, pedir para essa IA gerar um site parecido com um template ali que você tem, e tudo isso para tornar ali mais parecido com o que seria o serviço original para que o usuário acabe caindo no golpe, né? Além disso, a gente tem visto também muitos atacantes utilizando a própria IA para escrever malware para eles. Então, você passa um prompt ali para a inteligência artificial e ela cria um vírus ali para você. Lógico que você não vai pedir para ela falar, olha, crie um vírus. A maioria das IAs, ela tem esse mecanismo que bloqueia o usuário fazer alguma aplicação maliciosa. Mas o atacante, ele pode ali criar um prompt um pouco mais diferente. Um prompt no qual ele vai falar, olha, eu quero que você crie um programa que criptografe as informações da pasta de downloads do meu usuário. Então, isso é algo que a IA ela pode entender e liberar um código ali que tem um propósito malicioso, só que o usuário criou um prompt que subverte esse entendimento dela e ela vai achar que não é malicioso, né, para um fim ali pessoal dele. Então, a gente tem visto os atacantes usando muito isso para gerar malwares e variações de malwares também, né, variantes ali de algumas famílias de malware. Além disso, acabei falando bastante ali sobre o uso do mal da inteligência artificial, mas ela é muito usada para o bem também. Inclusive a Kaspersky, ela vem usando algoritmos de inteligência artificial desde versões muito antigas dos nossos produtos. Então eu posso até datar aqui,
mais ou menos desde 2008. É uma estimativa que eu tenho, né? O dado oficial pode ser consultado ali no nosso site, mas é uma coisa que é um pouco contraintuitiva. As pessoas hoje em dia, depois da popularização do ChatGPT e outras LLMs, né, veem a inteligência artificial como algo que aparentemente surgiu, deu esse boom ali em 2020, 2021, mas não, a gente já tinha algoritmos de inteligência artificial muito antes dessas LLMs de agora, né? Então, a Kaspersky, por exemplo, desde antes de 2010 já tinha algoritmos de IA para detectar malwares ali que podem afetar ali máquinas, né? Então, a gente vem tendo esse uso há bastante tempo. Então, a gente até costuma falar, né, que a gente não segue as tendências que seguem a gente, porque realmente é algo que já vem sido implantado aqui há bastante tempo, né? Agora, alguma consideração, Reinaldo? Está mudo. O microfone está mudo. Não, é mais para acrescentar, né? O que o Christian falou é de suma importância para a gente e para todo mundo que mexe com a área de cibersegurança. Hoje em dia nós temos hoje que as soluções que cuidam e que são desenvolvidas baseadas em inteligência artificial, elas geram muito falso positivo, que a gente chama, né? Por quê? Porque eles saem tentando, de uma certa forma, achar o ataque, né? E isso gera um trabalho muito grande para as pessoas que ficam analisando esses ataques, tá? Então, a gente espera que no futuro tenha uma melhora mais esperada nos algoritmos que existem nas inteligências artificiais e que, com o passar do tempo, eles possam analisar os dados reais para cada cliente, né? Agora, deixa eu trazer para a gente aqui, existem várias, vocês estão falando, temas aqui bastante técnicos que a gente lê, algoritmos, etc. Agora, vamos descer aqui um pouco para o planeta Terra, imaginando uma indústria. A maior parte dos negócios são de pequeno porte. Não interessa se é no têxtil, se é no comércio, essa é a realidade. E no mundo também. Você tem grandes empresas, mas tem uma pleiade de empresas de menor porte, muitas vezes atendendo as grandes empresas, ou majoritariamente atendendo. Portanto, os recursos não são tão vastos assim. Como é que vocês enxergam, na experiência de vocês, como é que essas empresas de menor porte, que têm menos recursos, estão se estruturando para ter uma política mais eficaz de cibersegurança? Eu acho que está bem devagar ainda. Eles deveriam estar se preocupando, pelo menos, com a parte de entrada, que são os EDRs, e ganhar maturidade de segurança para poder tentar ficar mais seguro perante ao ambiente que eles têm, né? Mas começo é o EDR, eu acho que é a porta de entrada. Tô certo, Christian? Bom, quando a gente fala de empresas de pequeno e médio porte, a gente vê que ainda é necessário desenvolver uma maior maturidade em relação à cibersegurança e também investir em pessoas, né, que sejam capazes ali de implantar essas normas de segurança, porque uma coisa é a gente falar, né, existe a política, ela tem que ser seguida, outra coisa é você implantar aquilo na prática. Quando você vai jogar aquelas políticas na prática, você vê os desafios que a gente acaba enfrentando e as soluções que uma empresa pode adotar, elas são diferentes de outra, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade de mão de obra e também tem essa questão tecnológica, porque você tem tanta ferramenta que às vezes o pessoal fica perdido em qual utilizar. Entretanto, a gente tem vários guias, normas e frameworks que facilitam uma melhoria na postura de cibersegurança de empresas de qualquer porte. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma norma da ISO que se chama 27001. E ela serve, né, justamente para guiar as organizações a como elas podem manter um programa de gestão e segurança da informação.
Então, existem até certificações nessa área que as empresas podem adotar para mostrar, olha, a gente é certificado e isso comprova que a gente tem um nível de maturidade em segurança adequado. Então, existem normas que servem para guiar as empresas e os profissionais nas melhores práticas de segurança, e essas normas vêm se atualizando também para englobar a inteligência artificial. Então, vocês podem consultar, né, os nossos telespectadores podem consultar ISO 27001, a gente tem o NIST, Cyber Security Framework, que descreve também melhores práticas de segurança, a gente tem o SysControls, então, são controles de segurança ali que podem ser adotados por organizações de forma prática para mitigar riscos, não só relacionados à inteligência artificial, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente acaba inevitavelmente falando ali de privacidade, proteção de dados, o usuário ele não pode enviar informações sensíveis para dentro desses prompts. Então, esses frameworks e normas, eles não servem só para IA, mas sim para um contexto geral de cibersegurança. Lígia, tem alguma pergunta da plateia? Ainda não. O pessoal O pessoal tá aqui, mas ninguém está perguntando ainda. Eu tenho uma pergunta que para vocês que estavam falando aí inteligência artificial e formas como essas inteligências hoje estão atacando, né? E muitas vezes a gente não sabe. Semana passada eu fui atacada por uma inteligência muito realmente inteligente, junto com o escritório do Elcio Ronda. A inteligência varreu os contratos que estão no Supremo deste escritório, que é um escritório de advocacia, e ele começou a atacar os clientes. Eu era uma das clientes do Elcio Ronda e fui atacada e quase que caí, porque a forma como a IA conversa, você tem certeza que é um advogado aquele escritório de advocacia. E depois o Elcio falou e avisou, colocou lá no site dele, mas você vê, ele é considerado um escritório de advocacia, não sei se é uma empresa pequena ou média, mas enfim, escritório de advocacia que nunca se preocupou com isso e que de repente viu todos os seus clientes ali sendo atacados por uma inteligência artificial que realmente se apresentava como sendo um advogado do escritório e que mandava links para a gente para acessar o recurso que tinha sido vencido no processo. Então, está muito sofisticado hoje o tipo de inteligência artificial. E aí eu pergunto para vocês, empresas que utilizam inteligências artificiais gratuitas, funcionários que estão usando inteligências artificiais gratuitas, às vezes até para melhorar o trabalho deles na empresa, certo? Então a empresa às vezes não assina, não tem um pacote de inteligência artificial para todos os funcionários, mas aqueles que são mais rápidos, mas eu tenho, vou usar grátis e etc. DeepSeek. Qual o risco que estamos correndo, Christian? É uma ótima pergunta também. Só é importante a gente destacar que a inteligência artificial sozinha, ela não é capaz de fazer ataques. Claro. Então, assim, ela é operada ali por algum ator malicioso, e esse ator malicioso, que é uma pessoa, né, um atacante, um hacker, ele vai utilizar ali seus conhecimentos, muitas vezes de programação, de engenharia social, para criar scripts, que são códigos. Ele vai criar códigos ali que vão varrer um determinado serviço, vão pegar todas as informações ali possíveis, para aí sim ele montar o seu ataque, né? Então é importante a gente destacar isso, que a inteligência artificial sozinha, ela não é capaz de fazer um ataque sem alguém operá-la. E entrando no ponto principal, né? Por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. E uma coisa que a Lígia comentou que é muito interessante, né? O funcionário ele não sabia se era o advogado ali, se era um funcionário do escritório mesmo ou não, né? Então essa é uma característica que a gente fala das inteligências artificiais, que ela passou no teste de Turing. Não, a gente tem um cientista muito famoso, né? Da Segunda Guerra Mundial, que é o Alan Turing, exato. E ele definiu esse conceito de teste de Turing. Então,
uma máquina, ela vai passar no teste de Turing se você não consegue saber, se você não consegue distinguir se você está falando com um ser humano ou com uma máquina, né? E realmente as LLMs atuais, elas todas passam ali no teste de Turing, né? A gente não sabe ali se a gente está falando com uma máquina ou com um ser humano, né? Tudo muito preciso, tudo muito realista, né? Elas aprenderam muito bem, as IAs aprenderam muito bem os padrões de linguagem que nós, seres humanos, temos, né? E entrando no ponto principal, quando a gente fala ali de uso da inteligência artificial, né? Não é que é errado um funcionário utilizar a inteligência artificial, né? Agora ele precisa fazer o uso consciente dela. Então, assim, eu mesmo sou um usuário ali de LLMs, lógico que eu não passo nenhuma informação confidencial para elas. Então, esse é o principal ponto que os usuários têm que ter em mente, né? Eu não vou passar segredos industriais, eu não vou passar informações sensíveis. Cristiano, você está entrando num ponto que eu gostaria que você explorasse mais. Eu vou aduzir uma questão a você, que é, primeiro, qual o papel da alta liderança das empresas nessa agenda de cybersecurity, e a outra é como engajar os colaboradores, especialmente aqueles que não são técnicos como eu, para que não seja um elo fraco nessa segurança cibernética. Você já começou a dar pistas aí. Você poderia elaborar, pode continuar com o seu raciocínio, mas gostaria que você abrangesse também esses dois temas, se possível. Ah, sim, com certeza. Até anotei aqui para não esquecer. Beleza, eu vou só terminar aqui o meu ponto. A gente precisa, né, realmente ter um uso consciente da inteligência artificial. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Já foram constatados vazamentos dentro dessas grandes LLMs, né? ChatGPT, DeepSeek, já foram encontrados ali vazamentos nos quais era possível visualizar informações sensíveis ali de empresas que estavam sendo enviadas ali. Então, imagina que o funcionário estava enviando um contrato sigiloso para aquela IA ler o que estava ali, ou enviando informações sensíveis de clientes, etc. Então, isso é um risco que as organizações não podem correr, né? E como a gente mitiga isso? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas como a gente pode fazer o uso consciente? Então, por exemplo, evitar enviar informações confidenciais, evitar enviar dados ali sensíveis que possam identificar uma pessoa, uma empresa. Não é que você não possa fazer uso da IA, né? Mas você pode ali, por exemplo, se você tem alguma informação sensível ou algo que você precisa enviar para a IA, você pode anonimizar as partes ali que seriam identificáveis, né? Então, por exemplo, eu já usei muito IA também para melhorar e-mails, né? Então, a gente sempre, quando vai escrever um e-mail ali, a gente fica, será que esse e-mail tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu peguei ali todas as informações que poderiam dar a entender ali para a IA me identificar, ou identificar a pessoa que eu estava falando, e coloquei dados ali fictícios, né? Então, a IA não vai saber ali quem eram as pessoas envolvidas naquela troca de e-mails, né? Então, essa é uma opção, você enviar ali dados anonimizados para a inteligência artificial. Lógico, né? Nem todo dado vai ser possível você anonimizar, então é importante que os usuários tenham essa noção também. Mas uma coisa que eu estou vendo bastante as empresas adotarem é justamente uma inteligência artificial local. Então, ao invés de eu ter um serviço de um terceiro, eu vou colocar algum serviço dentro da minha própria infraestrutura. E aí eu posso garantir que nenhuma informação vai sair de dentro da minha organização, pelo menos por meio dessa inteligência artificial, né? Não seria exposto. Então, o que as empresas podem fazer? Nossa, eu preciso utilizar uma inteligência artificial, é legal? Sim, eu posso criar uma máquina ali num servidor meu próprio, eu crio essa máquina ali dentro da minha infraestrutura, e apenas usuários corporativos que estiverem dentro do escritório, que estiverem na empresa ou acessando uma VPN, né, uma rede privada, vão conseguir acessar esse servidor, e esse servidor não vai mandar nenhuma requisição para a internet. Então, eu consigo criar regras ali no meu firewall para bloquear qualquer tentativa de envio de informação para a internet por parte desse servidor. Então, eu consigo garantir que apenas usuários internamente da minha organização consigam acessar esse serviço de inteligência artificial
que vai estar interno e isolado ali de todo o restante do mundo. Então, é uma opção muito viável que as empresas podem adotar. A gente só tem algumas limitações, principalmente ali em questão de hardware, né? Hoje em dia, você rodar uma inteligência artificial ainda é muito custoso. Você ainda precisa de máquinas muito potentes, né? Para você ter resultados ali rápidos. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso rodar uma inteligência artificial no meu computador pessoal. Porém, eu vou ter ali um resultado mais lento. Então, a minha interação com ela não vai ter uma performance tão legal quanto se eu tivesse num serviço terceirizado, num serviço pago. Porém, eu consigo garantir que aquelas informações não vão sair da minha máquina. Então, assim, eu vou perder um pouquinho em performance, mas eu vou ganhar ali em privacidade. Então, é uma opção extremamente viável você ter um servidor ali interno na sua empresa. Cristian, pegando uma carona no que você acabou de falar, eu também uso bastante as IAs. Tá? Tem da China, tem dos Estados Unidos, tem várias. E você comentou muito bem para não trabalhar nessas IAs com segredos industriais, coisas confidenciais de uma empresa, de uma instituição, de uma associação como a BIT. Mas você trabalhando com uma forma mais genérica, correspondência, sugestões, consultas, isso, creio eu, você ajuda lá o machine learning para ir capturando quais são as suas preferências, mas você não está expondo nada quando você discute, por exemplo, um ofício, convidando, estou dando exemplo, estou dizendo que é o meu exemplo, um ofício para um governador participar de uma reunião. Você usou ali para a melhor forma, mais oficial possível de fazer esse convite. Nesse sentido, você está simplesmente construindo um convite. Não tem nada. A pessoa vai saber que você está convidando o governador para alguma coisa. Então, o uso pelos privados, pelas pessoas físicas, dentro das empresas, ou não individualmente, ele tem que ficar muito atento com o que colocar nessas perguntas e o que, digamos assim, divulgar através daquela comunicação que você faz com a IA, né? Isso, exatamente. Tem que ter bastante cuidado com o tipo de informação, né? Então, assim, como você falou, é mais a gente ter essa noção. Por exemplo, eu já usei muito a IA para criar ali alguns scripts, código mesmo, né? Que me auxiliassem a resolver alguma tarefa. Eu não precisei enviar nenhuma informação confidencial ali para essa inteligência artificial, né? Então, em muitos casos, a gente acaba não lidando com informações confidenciais dentro da IA. Mas nos casos onde a gente precisa fazer algo ali que lide com alguma informação sensível, o ideal realmente é você anonimizar todas as partes que forem possíveis, ou então realmente dar preferência ali a uma IA de uso privado, uma IA ali que só as pessoas da sua empresa usam e nenhum dado vai ir para o mundo externo, né? Então, esse aí acaba sendo o melhor caso. Entretanto, como eu comentei, a gente tem ali essa questão do desempenho. Nem sempre o desempenho vai ser interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente teve ali o lançamento do DeepSeek, né? Que é a IA que foi produzida ali por um laboratório chinês. E essa IA, ela tem uma grande vantagem, que é você poder baixar o modelo para você rodar na sua máquina offline. Então, vamos supor que, por exemplo, dentro da minha organização, dentro da minha empresa, eu quero disponibilizar um servidor de IA para os meus funcionários usar. Eu posso baixar esse pacote do DeepSeek, ele é um arquivo gigante, assim, coisa de mais de 100 gigas, dependendo do modelo que você quiser. Então, é um arquivo gigante, e você consegue criar ali um servidor, instalar agentes ali nas máquinas dos usuários, para que eles possam se comunicar com esse servidor e fazer o uso ali da IA de forma privada, né? Então, é uma possibilidade, é uma solução ali tecnicamente viável para um uso mais privativo da inteligência artificial. E qual seria, né? Tem aqui no pessoal aqui do chat, eles estão comentando, tem algumas perguntas, mas tem um comentário aqui que eu achei interessante. O Eliomar, ele fala que dados inseridos no Copilot da Microsoft não são utilizados para treinar modelos de OpenAI e que a adoção de quem não quer correr risco, por exemplo, as empresas, é fazer um contrato pago
Queria que você comentasse. Esse do Copilot, por exemplo, eu não sabia. Enfim, comenta um pouco isso que está dentro dessa fala. Que assim, quando você faz um contrato pago com uma operadora terceira de IA, não significa que seus dados eles estão invioláveis ali. Vamos supor que aconteça um ataque a um desses provedores. Na ocorrência de um ataque, não importa se você é um usuário gratuito ou se você é um usuário que pagou. O ataque acontecer, os dados vão ser vazados. Então, assim, um contrato pago ou você utilizar a IA de forma gratuita, você não vai estar ali ileso de ataques, né, se aquele provedor for afetado. Claro que eu estou dando cenários aqui hipotéticos de coisas que podem acontecer. Sim. Né? Mas Então, o Copilot, por exemplo, ele não utiliza as informações que eu vou colocar ali para treinar inteligências artificiais. É verdade isso? Bom, teria que ver ali os termos de uso, né? Mas se nos termos de uso está escrito que a organização não vai usar o dado para treinamento, então, teoricamente, a organização não vai usar. Uhum. Aí é mais questão de ler mesmo os termos de uso das ferramentas de IA, né? Sim, ele cita que é um contrato pago, uma opção. Ele, inclusive, pede aqui, depois ele faz uma pergunta que é depois para você orientar quais são as medidas mínimas que pequenas empresas ou uma empresa pode adotar para proteger os seus dados diante das ameaças básicas baseadas em inteligência artificial. Então, depois você amarraria com isso. E tem mais uma questão aqui. Né, ele só está explicando realmente que as informações processadas ficam dentro dos... Eu não sei o que é isso. Tenants? Isso, são provedores ali do cloud. Tá, então é mais ou menos o que você explicou. É um contrato aí que não compartilha. Aí dentro da empresa esse negócio. Seguem as mesmas políticas de compliance e privacidade aplicada aos dados da Microsoft 365. É uma coisa com a Microsoft. Mas pode continuar aí. Só um adendo aí, gente. Ele não utiliza os dados para fazer a parte de treinamento, mas se um funcionário inserir um dado sigiloso, sem permissão, esse dado pode ser vazado entre as outras pessoas da própria empresa, tá? Tá, ele deve ter acesso... De pagamento, alguma coisa assim. Eu imagino que eles devem ter acesso de níveis de segurança, né? Então, por exemplo, lá na Bit, eu não consigo acessar tudo, porque eu tenho o meu nível de segurança, e outros conseguem, entendeu? Acho que aí é uma prática até recomendável, né, Christian? Isso, correto. É o que a gente chama de autorização e controle de acesso. Então, os usuários eles têm que ter o privilégio mínimo, eles só podem visualizar informações que são necessárias para eles realizarem o trabalho deles, nada mais do que isso, né? Então, é um conceito de segurança bem importante que a gente possui. E eu anotei aqui os pontos que o Fernando também pediu para eu comentar, né? Qual que é o papel da liderança nesse aspecto de inteligência artificial e segurança? Isso envolve justamente ali o que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? Questão de definir políticas, garantir que os funcionários estão seguindo as políticas. A própria liderança também tem que ser um incentivador ali para a questão de segurança da informação. Tanto é que um dos requisitos que a gente tem para várias normas, né, e certificações, como a ISO 27001 que eu comentei, é justamente, né, que a alta liderança ela tem que estar engajada ali na questão de segurança da informação, juntamente com os funcionários, né? E como que a gente faz esse engajamento ali junto aos funcionários? A gente tem, né, diversos programas que podem ser utilizados ali de conscientização. Então, eu posso ter programas para conscientizar os meus funcionários a respeito dos riscos cibernéticos. E se eu quiser ser mais específico, nos riscos ali do uso inadvertido da inteligência artificial, né? Então, a gente tem muitos programas de conscientização dentro da Kaspersky, por exemplo, e a gente aqui dentro desenvolveu até mesmo uma plataforma que ela é focada apenas em conscientização. Então, isso é um tema tão importante que existe um serviço que ele é só para conscientização de usuários.
e lá dentro desse serviço você tem ali videoaulas, você tem ali materiais em PDF, materiais ali interativos, inclusive, que ensinam os usuários ali a como utilizar a inteligência artificial de forma segura, como não cair em ataques de phishing, como não cair nesses e-mails ali maliciosos. Então, a gente tem materiais ali bem sofisticados, eu diria, inclusive, né, que conseguem até avaliar ali o nível, a evolução da pessoa ao longo do tempo e medir ali a porcentagem de funcionários da minha empresa que estão devidamente conscientizados. Outra coisa que também a gente constata que é bem efetivo é o uso de testes de phishing controlados, né? Então, a gente tem uma plataforma também, por exemplo, que dispara ali e-mails para os funcionários que você definiu, justamente com um protótipo de e-mail desses que seria malicioso, né? Então, uma simulação mesmo de um ataque. Então, você vai simular ali que era um atacante enviando um e-mail para um usuário, e a gente consegue ver se esse usuário abriu o e-mail, se ele clicou no link que o atacante enviou ali, se ele teria submetido algum dado. Então, essas métricas conseguem te mostrar também o quão apto ali estão seus funcionários a identificar riscos cibernéticos. Então, eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu já fiz nessa temática de phishing, né? Eu já fiz um teste desse, né, para uma empresa que me contratou, e dos usuários dessa empresa, metade caíram nesse ataque. Então, assim, se a gente tivesse, sei lá, 10% de usuários que caíram, já seria um número muito alto, né? Uma pessoa que acaba caindo nisso já pode dar acesso ali para um hacker à sua conta, né, à sua empresa. Então, imagina metade das pessoas da empresa. Então, é um número muito alto, muito alarmante. E a gente quer justamente evitar isso. A gente precisa de conscientização para evitar que os usuários caiam nesse tipo de golpe. Christian, com a popularização depois da pandemia, durante a pandemia e também depois do trabalho híbrido, em algumas profissões até mesmo remoto, como é que você vê aí quais seriam as melhores práticas, tecnologias, eventualmente, porque esse trabalho distribuído ele aumenta o grau de dispersão. E como é que o que as empresas estão fazendo para justamente, nesse processo que você acabou de falar, o phishing, não importa onde você esteja, se você estiver bem orientado, bem conscientizado, trabalhando na sua casa, ou no escritório, ou onde quer que seja, você já vai estar preparado, ou pelo menos minimamente informado sobre isso. Piora ou não a questão do trabalho híbrido, remoto, com relação à questão da segurança? É uma ótima pergunta também, porque quando a gente fala de trabalho remoto, a gente tem um novo fator ali, né? Essa máquina, esse computador da empresa vai estar conectado na rede de um usuário onde eu não sei qual é a segurança daquela rede. Eu não sei se existem outros dispositivos ali daquele usuário que estão infectados. E existe outro ponto também que é o seguinte, né? Quando um funcionário ele tem um dispositivo que está infectado e ele se conecta na nossa rede corporativa, né? Então, assim, eu vou dar 2 exemplos, né? O primeiro, mais simples, né? Vamos supor que um usuário está com um celular ali que foi infectado por um malware e a gente deixa esse usuário se conectar no Wi-Fi da nossa empresa. A gente acabou de criar ali uma possível vulnerabilidade, né? Um usuário que tem um dispositivo infectado que está conectado no Wi-Fi corporativo. Como que a gente resolve isso, né? A gente precisa segregar as redes. Eu preciso ter uma rede ali para conectar dispositivos pessoais, dispositivos de visitantes e outra rede para conectar os dispositivos ali corporativos. Então, isso é uma solução básica, uma solução amplamente utilizada ali por todas as empresas praticamente, né? Que possuem ali redes Wi-Fi que são de uso mobile, né? Para dispositivos móveis. Outro ponto também, você precisa contar com uma solução ali de EDR, né? Que é o que a gente chama de Endpoint Detection and Response. Então, é uma solução que vai detectar ameaças ali e ataques que estão ocorrendo ali em um dispositivo. Então, são 2 pontos ali principais. E isso se tratando, né, de um ambiente corporativo, presencial. Quando a gente fala de ambiente remoto, eu trabalhando da minha casa, com o meu computador da empresa conectado na minha rede Wi-Fi pessoal,
a gente está falando ali de outros fatores, né? Então, eu posso ter dispositivos ali infectados na minha rede, a minha rede pode ter sido comprometida ali por um vizinho, por exemplo, e ele ganhou acesso ali e está tentando explorar alguma máquina ali naquela rede Wi-Fi. Então, a gente tem N outros fatores que não são tão previsíveis, né? Eu não consigo ter previsibilidade do que vai estar na rede do usuário. Muitas vezes a gente tem um dispositivo IoT que talvez esteja esteja com a porta aberta na internet, e foi invadido, então a gente tem vários ataques. O que as empresas podem adotar para mitigar esses riscos associados ao home office, né? Então a gente vê muitas empresas adotando soluções como o uso de VPNs. Então, para o usuário conseguir fazer seu trabalho e acessar sistemas corporativos, ele tem que usar uma VPN, e uma VPN que faça verificação ali da máquina dele antes de se conectar. Então, a gente tem esse tipo de solução no qual, antes do usuário se conectar remotamente na minha rede corporativa, vai ser feito um escaneamento ali, um scan da máquina dele, para verificar se existe algum vírus, se essa máquina foi comprometida de alguma forma, e se ela tiver sido comprometida, o usuário não vai ter acesso ali aos serviços internos da organização. Isso, claro, né, além disso, as medidas básicas ali, ter uma solução de antivírus, ter uma solução de DLP, que é o Data Loss Prevention, então uma solução que evita ali vazamento de dados. Então essas são algumas boas práticas que a gente sempre recomenda. O Christian, você tem quantos anos? Uma pergunta aí, 25. Pois é, então você tem 25 anos e está dedicado a essa atividade desde quando? Eu estudo segurança da informação desde os meus 12, 13 anos, né? Profissionalmente falando, eu já tenho aí 7 anos de experiência. Comecei a trabalhar profissionalmente ali aos 18. Vou te fazer uma pergunta que é a pergunta que clama aos céus. Há uma demanda, há uma rápida digitalização das atividades humanas, de negócios, etc. E nós precisamos de gente bem formada, bem qualificada para poder atender não só ao processo digital propriamente dito, mas trabalhar as redes de segurança das empresas, dos governos, etc. Como é que você enxerga, como é que você está vendo aí a disputa por talentos? Como é que você está enxergando aí a capacidade do Brasil de formar pessoas para atuar, não só especificamente na área de cibersegurança, mas na área digital de uma forma maior? Você vê a China formando aí milhões de engenheiros, tecnólogos, científicos, etc., e nós aqui com uma capacidade de formação, por mais que a gente acelere, ainda limitada. Os cursos que mais têm atraído são esses EADs, e cursos de humanas e outras profissões que são legítimas, são importantes. Como é que você está vendo o mercado profissional no âmbito desse segmento mais específico que nós estamos tratando aqui hoje de cibersegurança? Fernando, só uma informação. Semana passada a gente fez uma live e o Christian estava do outro lado do mundo, né, Christian? Onde é que você estava? Dando uma palestra? Semana retrasada eu estava na Rússia, palestrando também sobre cibersegurança em um fórum global a respeito do assunto. Então foi bem interessante, é um tema, como a gente pode ver, que é discutido mundialmente, né? Então não é uma tendência aqui só no Brasil ou nas Américas, né? É uma tendência mundial. E aproveitando o gancho para responder a pergunta do Fernando, realmente a gente tem um déficit de profissionais na área, então, principalmente no Brasil, a gente tem uma carência muito alta. Tem um estudo que foi feito por uma empresa que se chama ISC Square, ISC, né, ao quadrado, que mostra, é uma empresa internacional reconhecida ali por prover certificações de cibersegurança, né, que mostra que existe um déficit de mais de 400 mil profissionais de cibersegurança. Então, isso é uma estatística de alguns anos atrás, não é uma estatística nem desse ano, né? É só porque eu lembrei desse número. Então, assim, alguns anos atrás, estava 400 mil. Então, hoje, esse número ali tende até a ser maior, justamente por conta da crescente demanda que a gente tem de profissionais de cibersegurança.
e a gente vê também que é uma área que é um pouco complexa para você entrar, porque você precisa ter um conhecimento muito amplo da tecnologia como um todo. Então, um profissional de cibersegurança, ele precisa saber de programação, boas práticas ali de desenvolvimento, ele precisa saber como proteger rede de computadores, a gente precisa entender tanto a área de ataque quanto a área de defesa, então, tanto como atacar quanto defender. E o Brasil, ele tem muita gente boa. A gente forma ali muitos profissionais bons de cibersegurança, entretanto, a gente ainda carece muito de mão de obra. E muita da mão de obra também, às vezes, acaba saindo também do Brasil em busca ali de oportunidades fora, né? Por diversos motivos, né? Nesse caso, acho que é mais cérebros de obra, né? O seu som tá longe, Fernando. Ué, eu falei que neste caso... Pronto. Neste caso, eu falei que é mais cérebro de obra do que mão de obra. Mais demanda. A gente vê que é uma área que está com tanta demanda que foi, inclusive, necessário criar programas aqui no Brasil mesmo para formar, né, para tentar formar mais pessoas capacitadas. Então, por exemplo, existe um programa do governo que se chama Hackers do Bem, que é um programa que busca formar justamente hackers, né, pessoal capacitado em cibersegurança para ajudar a proteger as empresas. Então, existe até mesmo um incentivo ali governamental para formar mais pessoas em cibersegurança por conta justamente da relevância desse tema, né? O Christian e Reinaldo, falem aí, Reinaldo, você está aí mais assistindo, mas, por exemplo, a gente toda hora vê um caso do ataque, uma empresa grande. Quais são as providências, digamos, que vocês entendem ou veem que as empresas tomam mais de imediato? Comunicar ao público, às autoridades, ou focar na contenção interna? Depende do grau de extensão, os três ao mesmo tempo? Porque quando há um ataque, recentemente uma instituição financeira aqui sofreu aqui um ataque, houve vazamento de dados, quer dizer, o que se tem visto como comportamento mais comum e o que vocês enxergam dentro de um código de conduta que deveria ser feito por uma companhia? O que eu vejo que é mais importante vai variar muito dependendo de cada empresa, né? Tem empresas que, se forem do setor financeiro, elas têm uma forma de atuar, se for do setor de indústria, tem outra, mas vai depender da forma. Sim, mas entendo isso. Mas costumam fazer tem sido mais comum? Mais comum, eles têm contido o ataque. Antes de fazer qualquer comunicação? Com certeza. Conter o ataque para ver a extensão do dano, é isso? Para ver a extensão do dano e entender o tamanho da encrenca. Mas só pode conter o ataque se ele tiver alguém preparado para isso. Sim. Você tem visto isso no dia a dia? Bate mais ou menos com o que a gente tem? Então, esse ponto, ele é interessante porque a gente percebe que muitas organizações, elas não têm um entendimento completo de como responder a um incidente cibernético. Então, o meu trabalho na Kaspersky, ele é justamente esse, né? A gente entra para resolver incidentes cibernéticos quando eles acontecem. O que a gente vê que é muito comum? Organizações que não fazem uma correta preparação antes do incidente acontecer. Então, assim, as organizações, elas tendem a ser muito reativas, ao invés de proativas, né? Então, elas esperam acontecer algo ruim para aí sim tomar alguma atitude, né? Quando, na verdade, o ideal era a gente ser mais proativo, a gente tem que se preparar para o incidente antes dele acontecer. Quando a gente fala de boas práticas de segurança, existe todo um procedimento para responder a um ataque, para responder a um incidente quando ele acontece. E o primeiro passo é a gente se preparar antes dele acontecer. Então, assim, como a gente se prepara, né? Existe um documento que se chama Plano de Resposta a Incidentes. Então, as organizações, no mundo perfeito, no mundo ideal, as organizações deveriam criar esses procedimentos de plano de resposta a incidentes
antes disso acontecer, para que elas estejam preparadas. Então, o que é definido nesse plano de resposta a incidentes? O que eu vou fazer quando um ataque acontecer? Quem eu vou entrar em contato? Qual vai ser o procedimento para isolar aquelas máquinas que foram atacadas da rede? Como que eu vou coletar evidências dessas máquinas para eu fazer uma análise forense? Então, todos esses pontos precisam ser claramente definidos no documento para que a gente não seja pego de surpresa. E mesmo assim, quando um ataque acontece, a gente tem outros procedimentos que precisam ser adotados. Por exemplo, eu preciso identificar todas as máquinas que foram infectadas, todas as máquinas que sofreram prejuízo ali no ataque. Por quê? Se eu não identifico todo o escopo, toda a máquina que foi comprometida, o atacante ele pode continuar infiltrado ali em alguma máquina. E aí o incidente acontece novamente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que entra bem na linha disso. Há algum tempo atrás, a gente presenciou ali uma organização na qual eles fizeram justamente isso que eu comentei. Eles não identificaram tudo que tinha sido atacado, todas as máquinas que foram infectadas pelo vírus, acharam que estava tudo bem, que eles tinham resolvido, que eles tinham contido o incidente, só que semanas depois, o mesmo incidente aconteceu, mesmo eles achando que tudo estava resolvido. Por quê? Porque o atacante continuou dentro da rede deles. Ele continuou em uma máquina lá que eles não tinham mapeado, que eles acharam que estava limpa, que estava segura. Então, esses procedimentos metodológicos, eles são muito importantes para a gente evitar reinfecções, como a gente chama, né? Então, evitar que o atacante se insira ali dentro de novo, ou se ele já estiver ali, ou se ele ainda permanecer ali, que ele cause maior dano, né? Então, existe todo um procedimento, quem tiver mais interesse pode pesquisar, né? Esse documento se chama Incident Response Plan. Se você pesquisar, você vai ver toda essa metodologia. E se pesquisar também, né, fases da resposta a incidente, né, Incident Response Phases, você vai ver, né, todo esse procedimento que eu comentei. Preparação para o incidente, identificação do que foi atacado, você tem ali a fase de contenção, de erradicação, de lições aprendidas. Então, tudo isso para você mitigar um ataque de forma correta. E, assim, são procedimentos que eles funcionam não só para a indústria têxtil, né? Funcionam para qualquer tipo de indústria. São procedimentos ali genéricos que as organizações podem adotar. Entendi. Christian, é comum as empresas segmentarem a rede para que não haja ataque em lateralidade? Isso uma maneira de proteger? Isso, é comum, principalmente quando a gente fala aí de ambientes industriais, não só ambientes industriais, claro, né, mas focando nesse assunto, que é mais na temática do programa de vocês, quando a gente fala ali de um ambiente industrial, você tem dispositivos ali legados. O que são dispositivos legados, né? Muito antigos, com softwares que são desatualizados, que não recebem mais atualizações, que normalmente têm bastante vulnerabilidade. Então, para evitar maiores comprometimentos a essa rede, a gente normalmente faz a segregação, a gente isola aquela rede do restante para evitar o que você comentou, né? Movimentação lateral, evitar que um atacante que conseguiu invadir um dispositivo em uma rede, ele não consiga ir ali para outras máquinas, né? Porque a rede vai estar segregada, você normalmente vai colocar firewalls ali no meio para impedir a comunicação de uma rede com a outra. Ô, Christian, isso aqui que você está falando, eu estou me lembrando, estava até procurando aqui agora, recordado o nome. Teve um filme na Netflix com Robert De Niro, que é o Dia Zero, um ataque cibernético, né, contra os Estados Unidos. Ele ia e voltava, apagava tudo, eles tinham que combater esse ataque. E é uma coisa impressionante, né, porque você vê a ficção, ela se antecipa aos fatos. Quem, como eu, já tem muito tempo jovem, assistiu os Jetsons, e o Flash Gordon, e outros menos votados, e tantas coisas que nós vimos lá atrás, que era uma ficção e que hoje estão aí como uma realidade efetiva, né? Então, as mentes criativas elas antecipam, muitas vezes, essa questão e coloca todos nós aí em alerta. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Você falou que estava na Rússia, numa discussão, você acha que o mundo está convergindo para algum padrão internacional de cibersegurança
E como é que você enxerga a evolução dos negócios? Eu comecei na minha abertura falando que seguro patrimonial, seguro fabril, é algo que os bancos olham, se você vai tomar um financiamento, se você tem essa proteção. Seguro cibernético. E como você vê essa interação dos negócios com uma empresa mais ou menos fragilizada, ou mais fortalecida, ou menos fortalecida, neste campo? Você acredita que vai ser um fator de escrutínio, de rating de crédito? Eu vejo uma tendência no mundo todo, né, que é o seguinte, no passado, muitas empresas elas viam ali a segurança da informação como um custo, né? Muitas vezes a gente que é de segurança era visto ali mais como uma pessoa que atrapalhava os negócios, porque querendo ou não, a segurança da informação, ela impõe barreiras, né? Ela impõe limites ali aos usuários e nem sempre os usuários gostam disso. Então, a segurança da informação, ela era muito vista ali também como um custo para as empresas, né? E a gente está vendo que hoje, muitas organizações estão despertando, vamos dizer assim, e estão vendo a segurança da informação realmente como um investimento, porque é muito mais barato você investir em segurança da informação, em um programa ali sólido de segurança da informação, do que você pagar os prejuízos ali de um incidente cibernético. Então, assim, o que a gente pode até fazer uma comparação, né? Esses ataques de ransomware, por exemplo, é bem comum os atacantes pedirem ali quantias milionárias, dependendo da organização, para a recuperação dos dados. Então, assim, o que seria mais barato? Pagar 2 milhões de dólares ali para recuperar os dados ou ter investido ali $500 mil, vamos colocar um número aí fictício, numa equipe de segurança da informação? Então, a segurança da informação, você tem um investimento ali sólido, acaba sendo mais barato, mais vantajoso do que você sofrer um incidente e acabar arcando com esses custos, né? Porque não são só custos financeiros, você também tem ali o dano à sua reputação, o dano à sua imagem, né? Então, a longo prazo, isso pode ser muito prejudicial. Você acha que a conscientização das empresas brasileiras, neste momento, ela está adequada aos riscos que elas estão correndo, ou nós estamos aquém de onde deveríamos estar, olhando aí para as empresas que você conhece, sem citar nomes, obviamente? Então, Fernando, eu vejo que aqui no Brasil a gente ainda tem muito a evoluir nessa questão de realmente conscientizar as empresas a respeito da segurança da informação. E a gente vê até a questão de leis, normas, né, legislação, que não acaba sendo tão eficiente assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê que a LGPD está em vigor aí há algum tempo, mas até ficou famoso essa notícia, acho que foi esse ano, só uma empresa foi multada por violar ali a LGPD. Então, a gente vê que, além de não termos ali uma maturidade muito alta, o papel ali governamental também não está sendo tão eficaz, né, efetivo, em fazer a lei ser cumprida, né? Então, a gente precisa tanto de um despertar maior das organizações, quanto mais fiscalização também ali a violações de dados pessoais, por exemplo. Você sabe que esse é um assunto. O Brasil é um país pródigo em fazer leis, e um país, de um modo geral, que não faz, que não tem, o Estado acaba não tendo a capacidade de fazer valer, muitas vezes, essas leis. Estamos ligando aqui de fora, mas eu vou mandar uma mensagem. Você vê a LGPD, que está aqui nas minhas perguntas, olhando para a LGPD, ela trouxe avanços, mas, pelo que você colocou, ela ainda precisa de evoluir, certo? Isso, correto. Como eu comentei, eu vejo que a gente precisa de uma maior fiscalização, claro, e também de, como é que eu posso falar, né, de certa forma, ser mais agressivo, assim, com a questão de multas, né, e aplicar realmente a lei, como ela foi escrita, né,
não só fazer algo ali para inglês ver. E nós já estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, já estamos com mais de uma hora de programa, correto, Lígia? 1 hora, considerando o nosso atraso inicial, isso aí. Então, dentro dessas considerações, e olhando aí um pouco para o futuro, o que você está enxergando como tendências mais fortes nessa agenda de cybersecurity? De novo, as empresas estão procurando se defender, inclusive as big techs, elas também são atacadas, elas também carregam segredos, espionagem industrial, é uma coisa que existe recorrentemente, e esse mundo de dados, está todo mundo tentando fazer um phishing, ou pescar alguma coisa de cada um. Mas antes de chegar para olhando para a tendência, 5 a 10 anos, se você puder, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você falou do phishing, eu acabei de falar do phishing. É comum você fazer nas empresas, você tem as brigadas de incêndio, você tem os treinamentos de evacuação de uma instalação, quando há algum tipo de risco. Isso tem alguns protocolos e procedimentos, você já deu aí alguns procedimentos que são recomendados para caso você sofrer um ataque cibernético. Como é que você enxerga? Você acha que as empresas vão ter que fazer um plano de ataque cibernético, ou você vê mais como algo, como você colocou, bom, vamos testar como é que o grupo está atento. Manda aí um e-mail meio maroto, vamos ver quem abre, quem não abre. Ou você vai ter que fazer, assim como tem as brigadas de incêndio, você vai ter as brigadas de proteção cibernética, mas, claro, envolvendo todo o escritório, porque todo mundo tem um iPhone, tem um iPad, tem um computador que ele trabalha. Como é que você está enxergando aí tendência das empresas que você atende? Bom, eu vejo que, sem dúvidas, uma tendência que a gente tem para os próximos anos, né, 5, 10, até mais, é a maior generalização ali do uso de inteligência artificial para a realização dos ataques, né? E como a gente estava comentando, não só criar textos ali mais bonitos, etc., né? Mas quem sabe utilizar a IA realmente ali para automatizar mais ainda alguns ataques ali por parte ali dos hackers, né? Então, eu creio que essa seja uma tendência muito alta. A gente vê que ataques de ransomware também, que são aqueles malwares que criptografam seus dados e te deixam fora ali da máquina, muitas vezes, né, sem acesso ali às suas informações, eles também tendem ali a continuar nos próximos anos, porque é muito lucrativo para os atacantes, realmente. Inclusive, do ano passado na verdade, de 2023 para 2024, né, a gente constatou um aumento de 8% no número de ataques que envolvem esse tipo de ameaça, né, os ransomwares. Então, a gente vê que, infelizmente, é uma tendência que deve continuar, né, principalmente com a IA gerando ali variantes de malware, né. Então, além disso, eu vejo que, como você tinha perguntado, né, como que os usuários eles podem se prevenir, né, que conscientização, as empresas precisam fazer simulação de ataque, etc. Sim, a gente precisa ter um maior investimento ali em conscientização, plataformas ali interativas, né, como o Kaspersky Awareness Platform, elas podem ser utilizadas ali para conscientizar os usuários a respeito dos riscos cibernéticos, como se proteger, como mitigar. E isso é importante não só para a vida corporativa, né, mas também para proteger a vida pessoal do usuário. Então, se ele pega essa informação e ele leva não só para o âmbito corporativo, mas também para o âmbito pessoal, ele está protegendo a empresa e está protegendo a si e sua família também. E, além disso, quando a gente fala ali de ataques e incidentes cibernéticos, organizações elas precisam ser mais proativas, como a gente comentou mais cedo, e a gente possui serviços também, não só na Kaspersky, mas trazendo aqui para o que a gente faz. A gente tem serviços ali como Tabletop Exercises. O que seriam Tabletop Exercises, né? São serviços, são exercícios de simulação de incidente. Então, a gente senta numa sala com o cliente, ou virtualmente também, e a gente faz uma simulação. Olha, um ataque aconteceu. Como você vai agir agora? E esse exercício ele serve justamente para avaliar o que a empresa iria fazer, se ela estaria indo para o caminho correto.
Então, nós, os especialistas, vamos sentar ali com o cliente e vamos ter esse viés mais crítico, essa noção mais crítica, e avisar para ele, olha, você não foi para o caminho correto, o caminho correto teria sido esse outro. Você não adotou as medidas necessárias para conter o incidente. Tudo isso serve para melhorar a postura da organização a longo prazo. Então, quando o incidente acontecer de forma real, ela já vai saber quais são os procedimentos metodológicos ali que precisam ser seguidos e qual a ordem deles. Então, a gente tem serviços de simulação também de ataque, onde você, de forma bem realista, se prepara para um incidente real. Perfeito. Lembrando que o nosso associado pode ter desconto nessa contratação se fizer com a gente, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma. A WI está aí para isso. Sem dúvida nenhuma. Bom, gente, esse tema é um tema que ele mistura muita técnica. Quem viu o Christian e o Reinaldo falando, tem terminologias bem específicas, que para os não versados, às vezes fica até um pouco mais difícil de entender tudo isso, mas o fato em conteste, antes de passar para os nossos convidados para uma palavra final, é que estamos vivendo no mundo digital. Os crimes cibernéticos têm substituído, inclusive, pelo que nós estamos acompanhando, os crimes físicos. O roubo cibernético substituindo o roubo de rua, que continua existindo, óbvio, principalmente dos celulares, para, a partir daí, fazer um roubo cibernético, seus documentos, das suas contas, etc. Então, as empresas, seja de que porte for, elas vão ter que investir e trabalhar nessa agenda. Quem, obviamente, não tem os recursos e tem necessidade nem escala para ter uma equipe interna robusta, é claro que vai ter que utilizar os serviços de terceiros de forma a estar mais protegida. Quem tem uma escala muito grande, não é que ele não vai usar serviços de terceiros, mas ele já teria uma capacidade maior de ter investimentos nessa área de segurança, assim como tem que ter segurança patrimonial, física, etc. Então, eu acho que esses ensinamentos que nós tivemos aqui hoje, do Christian e do Reinaldo, eles são relevantes. E, para as nossas empresas, nós temos esse convênio com as companhias que podem favorecer a que vocês consultem, nos procurem, a gente indica, e aqueles interessados possam, eventualmente, estabelecer uma conexão de negócios de proteção para evitar um mal maior. Então, eu gostaria e peço ao Reinaldo e ao Christian as suas palavras finais sobre o tema e o que vocês diriam para os nossos internautas, esses do tempo real e esses do tempo futuro. Por favor. Christian, deixa eu fazer uma colocação primeiro. É muito importante a conexão entre a alta gestão, a tecnologia e o processo. Isso faz toda a diferença na resolução dos problemas cibernéticos e faz a diferença na resiliência de cada empresa. Perfeito. Christian. Bom, gostaria de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, e como o Reinaldo falou, é importante a gente ter realmente uma postura mais proativa, e é bom lembrar também que organizações, principalmente de pequeno e médio porte, elas podem muitas vezes não contar ali com equipe capacitada de cibersegurança, e é aí que entram prestadores de serviço como a Kaspersky, né? Então, nosso time de especialistas, ele pode auxiliar organizações que estão passando por incidentes a tratar esse incidente e se recuperar desse ataque. Mais do que isso, né? Prevenir. Estar preparado para ter um código de funcionamento ou de ações e comportamentos que possam, digamos assim, não só prevenir, como, se houver um incidente, possam agir da melhor maneira possível. Então, a prevenção custa mais barato normalmente do que a remediação. Ou seja, prevenir normalmente é mais barato. É igual um plano de saúde, é igual um seguro de vida. Tudo isso faz parte de uma rede de proteção, que se mais gente fizer, vai ficando mais barato. Consequentemente, essa luta aí do mocinho com o bandido, que vai ser eterna, e onde os hackers do mal
vão enfrentando os hackers do bem. Então, eu me lembro também de um outro filme com Leonardo DiCaprio, que ele não era cibernético, ele era um ladrão, um golpista, e que no final ele acabou sendo pego e passou a trabalhar, né, junto ao FBI, para ensinar ao FBI todas as práticas e os truques que aqueles malfeitores utilizavam normalmente. Então, assim como tem o hacker do bem, a pessoa que vai estar aí defendendo a lisura dos processos, a integridade dos processos, também nós vamos continuar tendo os hackers do mal tentando aí roubar as empresas e as pessoas. Então, Lígia, muito obrigado. Obrigado, Christian. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos que nos acompanharam. E acho que foi uma conversa aberta muito importante de um tema que não vai nos deixar. Ele vai continuar nos acompanhando e nós temos que nos prevenir. Nós, como entidades, como associação, como pessoas, como empresas, como governos, seja o que for, porque o mundo é digital e no mundo digital você vai ter que estar preparado para enfrentar os desafios desse mundo aí interconectado. Um grande abraço e por hoje é só. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Valeu, Tchau, valeu. tchau. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.